Fala, minha gente, demoramos, mas chegamos. Estamos aqui hoje dando início a esse podcast tão sonhado e tão imaginado por todos nós, o Sustenta-se. Hoje a gente vai trazer um tema que é de grande admiração minha mesmo, né? Todos vocês que estão aí acompanhando, que me conhecem de alguma forma, sabem o tamanho da admiração que eu tenho pelo tema educação ambiental. Então, para começar esse projeto, não tinha como ser diferente, tinha realmente que ser educação ambiental. E hoje a gente vai falar sobre educação ambiental rumo a uma cidade sustentável. E eu trouxe aqui grandes amigos, pessoas que me acompanham a gente nessa jornada há um bom tempo, onde a gente já trabalha com educação ambiental por um bom tempo, já temos alguma caminhada nesse percurso maravilhoso, né, que é a educação ambiental, para a gente discutir um pouquinho sobre essas possibilidades. A gente está aqui hoje com Carla Zoaide, né, que é engenheira florestal, especialista em meio ambiente, mestre e doutora em desenvolvimento e meio ambiente. Estamos também com Luciano Góes, que é professor, educador ambiental e também mestre em fisiologia, e Maria Helena, nossa querida Maria Helena, que também é formada em comunicação social, né, com habilitação em relações públicas, e educadora ambiental, que também está com a gente nesse percurso já há um bom tempo. Gente, então, começando nosso bate-papo aqui, né, eu queria falar um pouquinho com vocês, assim, como é que começou esse caminhar de vocês pela educação ambiental, né, como é que começou essa paixão, né, que eu sei que assim como a minha, é de vocês também, essa paixão, esse amor pela educação ambiental, e quais as possibilidades que vocês enxergam, né, que a gente pode caminhar para uma cidade sustentável, hein, Lu? Olá, pessoal, boa noite. Então, Rafa, educação ambiental entrou na minha vida, eu acho que logo no início da graduação. Eu sou formado em biologia pela Universidade Federal de Sergipe, né? Então, logo que eu, junto com outros colegas, nós entramos na universidade, a gente começou a ter uma experiência de acabar levando um pouco de informação daquilo que a gente estava estudando na universidade para alguns alunos de escolas municipais, de escolas estaduais. Eu sou do interior do estado, Nossa Senhora das Dores, então eu aproveitava o meu curso da graduação e, junto com alguns colegas que nós temos lá em Nossa Senhora das Dores, como o professor Gealos, professor Domingos, professor Jorge, professor Cláudio, a gente fazia aulas de campo com esses alunos das escolas estaduais e municipais. Então, logo no início da graduação, eu comecei a ter esse primeiro contato com a educação ambiental, que era trazer um pouco do que eu estava aprendendo na universidade para a prática, para a vida daquelas pessoas, e que também servia como um estágio, não remunerado, mas que funcionava como um estágio. Bem comum na nossa área, né? Bem comum na nossa área. Eu acho que todo mundo já passou por um estágio não remunerado, hein? E aí o amor pela natureza é o amor por estar informando, por estar construindo junto com as pessoas. Esse amor pelo meio ambiente, pela natureza, ele só foi crescendo ao longo dos anos, né? Mas o início mesmo foi logo no começo da graduação. E de lá para cá não parei. Tentei fazer toda a minha carreira buscando trabalhar com isso. Eu sou professor, então continuo com meus alunos tentando abordar esse tema de maneira cada vez mais crítica, à medida do possível. E eu acho que é assim que a educação ambiental deveria ser. A educação ambiental dos meus sonhos seria uma educação ambiental crítica, que não ficasse voltada apenas para a natureza, num sentido restrito da palavra, mas para um sentido mais amplo, envolvendo o tripé da sustentabilidade mesmo, né? Trabalhar com a educação ambiental, mas trabalhar lembrando das possibilidades de ter uma sociedade socialmente mais justa, que seja economicamente viável e que seja ambientalmente correta. As pessoas muitas vezes esquecem da parte social e da parte econômica também, porque nós sabemos que a gente vive numa sociedade capitalista e que o dinheiro é importante para que a gente consiga sobreviver. Então, a educação ambiental também envolve esse setor econômico, mas a gente não pode esquecer do social. E muitas vezes as pessoas, quando falam em educação ambiental, só pensam na parte realmente da natureza, do meio ambiente, como o ponto cerne, o ponto central da educação ambiental, mas ela deve ser muito mais ampla do que isso. Exatamente, Lu. Isso me fez lembrar, você falou aí do tripé da sustentabilidade, né? Me fez lembrar, quando a gente fala em sustentabilidade, vem muito associado, né, em cidades sustentáveis, o conceito também de cidades inteligentes, né? As pessoas associando, de certa forma, esses conceitos
E me fez até lembrar a importância da gente estar diferenciando e distinguindo também esses conceitos, né? Porque quando a gente pensa em uma cidade sustentável, é importante porque a gente envolve exatamente esse tripé, né? Que é uma cidade prestando atenção na questão da economia, do social, do ambiental. Já quando a gente fala de uma cidade inteligente, ela é uma cidade sustentável também, mas o conceito de uma cidade inteligente seria da otimização dos recursos para que a gente consiga ter uma cidade mais justa, né, mais equilibrada. Mas o tripé, esse tripé social, econômico, ambiental, é uma particularidade da cidade sustentável, né? Então, partindo desse pressuposto, Helena, você acha que é viável, é possível, diante da sua experiência, que a gente sabe que é vasta, né, a gente pensar realmente a educação ambiental para uma cidade sustentável? Sim, é muito viável, né? E a gente vê pelas políticas públicas que a gente pode desenvolver nessa área, formando esse tripé. Mas eu queria fazer uma ressalvazinha que o Luciano falou sobre a atuação dele como professor. E aí você perguntou para todos nós quando começou, que quando é que a educação ambiental entrou na sua vida. E eu lembro que essa sementinha foi plantada muito tempo atrás, quando eu fui a primeira vez na Chapada Diamantina, que meu professor de geografia e minha professora de ciências, naquela época eu tinha 9 anos, que fez a gente plantar essa sementinha. E você vê a vivência, né? E aí a gente, nesse momento, dia desse. 9 anos, então assim, essa possibilidade é de casa, foi discussão né? De escola, foi discussão de escola. Discussão chique da pega. Não foi nem chique, mas foi... Seus alunos, assim, Eu levo no Rio Sergipe, na Cachoeira do Angi lá. Mas eu sou baiana, né? Então não era tão distante, era próximo. Então, era Chapada. E aí, isso assim, eu lembro até hoje, outro dia eu estava conversando com o Rafa, a gente lembrou dessa situação e onde foi o despertar, né? Que a gente vê onde é que encaixa. E a importância do professor nesse momento, porque é onde desperta o sentimento, né? Então, a educação ambiental entrou nesse momento, fora de uma família, que vem que eu tenho uma irmã pedagoga, outra geógrafa, minha mãe também é educadora, e a gente sempre buscando essa vida mais próxima à natureza, por afinidade e por uma responsabilidade de vida mesmo, né? Porque a gente tem que prezar por toda a vida, seja qual for, né? Ou humana, ou de animais, a gente tem essa responsabilidade com o todo. Voltando para a questão da cidade sustentável, é viável sim. Não é fácil dentro de um universo, né, de uma realidade brasileira que a gente encontra, não é? Mas a gente tem boas possibilidades. A gente pode trabalhar com várias ferramentas, né, com crianças, com adultos. A gente tem vastas possibilidades de uma cidade mais verde e sustentável, começando por uma arborização, né, para a reutilização dos recicláveis e rotinas de uso de biodegradáveis. Assim, João Pessoa mesmo é considerada uma cidade verde. Ela foi considerada, tem um reconhecimento internacional de cidade verde. Eu lembro quando morei em João Pessoa, muito tempo atrás, há um longo tempo, e tinha já, mais de 15 anos, já tinha na calçadinha a disponibilidade de saquinho biodegradável para o cachorro, para esse cachorro. Né? Então, são rotinas que você pode implementar e que vai gerando uma cidade sustentável. Fora a arborização lá, que foi o que destacou essa cidade para isso, né? Exatamente. Interessante. Tem um ponto também que o Luciano falou, que eu guardei aqui para comentar, quando ele fala do pensamento crítico, né, dentro da educação ambiental, que isso é muito importante, e que ele traz que não é só você pensar a natureza por si só, né? Não é aquele papo de abraçar árvore, de que bonitinho, de eventos esporádicos, como é o que a gente vê muito, né, sendo conceituado como uma educação ambiental, e na verdade não é só isso, é muito mais amplo. E eu trago essa fala dele para a gente construir um pensamento crítico em cima disso, quando a gente fala do conceito de natureza. Né? Por que a gente pensa, conceitua a educação ambiental, por que a gente precisa trabalhar diversos programas e muitas vezes de forma paralela a outros? Porque a gente aprendeu, né, ao longo da construção da nossa sociedade, que nós não somos parte da natureza, né, que nós somos um ser dominante. Então, para isso, a gente precisa implementar uma série de programas, uma série de iniciativas como as quais a Helena falou agora, para que a gente consiga trazer de volta um equilíbrio, né, um resgate de como se viver melhor dentro de algo que a gente faz parte. Distante, não é? A gente se perdeu ao longo do tempo, né, ao longo da história mesmo da vida humana, da civilização, de construção de toda uma sociedade que nós não fazemos parte, que nós somos a espécie dominante
né? E que para isso tudo tem que estar subjugado para a nossa sobrevivência. Subjugação das outras espécies, dos próprios recursos naturais, e a gente vai se distanciando disso. Mas que bom que hoje nós estamos aqui discutindo isso, porque isso faz parte da aproximação, de novo, né? Da reaproximação, da discussão do que a gente entende como sustentável. E quando eu estou em uma roda de conversa que a gente está falando sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tripé da sustentabilidade, eu sempre faço uma pergunta: qual é a sustentabilidade, qual é o seu conceito pessoal de desenvolvimento sustentável? Porque começa com você, né? Com as suas atitudes, com o que você faz, como você vive, quais são os seus valores, para que depois você consiga expandir isso, né? Divulgar isso e sensibilizar quem vive à sua volta, no seu trabalho, a sua família, a sua rede de contato, né? Então, pensar esse conceito de natureza, de construção de sociedade, dos nossos valores pessoais mesmo, dentro da construção da nossa carreira enquanto profissionais, né? Eu acho muito importante. E é maravilhoso você falar isso, né, Carla? Porque me fez lembrar agora, inclusive, dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, né? É interessante também que a gente quer que esse podcast seja uma forma de a gente se comunicar com os nossos colegas, né, biólogos, pessoal da área, mas também com você que está em casa, que não sabe nem o que é sustentabilidade, nunca nem ouviu falar tão bem, ou ouve em alguma propaganda, né, tem alguma coisa mais esporádica. A gente quer falar também com quem não tem na sua rotina esse debate, esse diálogo. Sim. E é interessante porque existem, em 2015 foi criado, a ONU criou, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. E é interessante que quando a gente para pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, quando a gente escuta a sustentabilidade nos diversos meios de comunicação, inclusive, a gente pensa logo o quê? Em árvore, né? Em abraçar a árvore, em cortar garrafa PET, fazer árvore de Natal com pote de manteiga. Você fica vendo os potes de manteiga lá na sua casa e pensa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com esses potes de manteiga, com esse CD, Jesus, e a garrafa PET? E é isso, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente associa logo a essa questão da nossa responsabilização individual e que o mundo está acabando porque eu estou com um canudo na mão, um canudo na boca e chega, meu Deus do céu. E é importante a gente perceber que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis traz, como o primeiro tópico dele, ele traz aqui, a fome zero e agricultura sustentável. Segundo tópico, saúde e bem-estar. Veja, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente vai muito além. A gente pensa em uma cidade habitável, uma cidade justa, a cidade como agente de transformação, né? Pensando que hoje as pessoas vivem, mais de 50% do mundo vive em cidades. Então, 75% do gás carbônico liberado vem das cidades, né? Então, assim, é importante a gente pensar a estrutura das cidades, inclusive, em uma lógica sustentável, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em um desastre ambiental, poxa, aconteceu recente agora em São Cristóvão, Deus o livre, repare, em São Paulo, aconteceu recente agora em São Paulo, aquela enchente, aquela questão das mudanças climáticas, aí a gente começa a pensar, meu Deus, chega que as mudanças climáticas, mas a gente não pensa em um termo que é interessante que a gente começa a pensar, que é a justiça climática, né? Que são termos, por exemplo, quem é que mora nessas áreas onde aconteceu esse deslizamento, onde aconteceram esses enchentes, onde aconteceram esses desastres, né? São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão não porque querem, mas estão ali em áreas de proteção ambiental, em barrancos, que estão ali na beira de um rio, e acaba acontecendo exatamente essa questão das enchentes, dessas questões, né, decorrentes das mudanças climáticas, que a gente já sabe que são questões atuais, inclusive, né? Antes a gente falava, daqui a 100 anos, não sei quantos anos, já é atual, já é isso. Então a gente chegou, né, Rafa? Exatamente. Chegou. A entender que quando a gente fala em uma cidade sustentável, a gente está falando muito mais do que árvore, está falando muito mais do que cortar. Então é importante a gente entender que, enquanto estivermos falando só de árvore, a gente está em um metaverso totalmente distante de realmente um objetivo de uma cidade sustentável. Inclusive, é importante você, de onde estiver acompanhando, tiver interesse, procura os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para ver que são 17 e tem vários índices, e desses índices são calculados vários outros, que inclusive tem um ranking das cidades mais sustentáveis do Brasil, por exemplo. E aí é fácil de você pesquisar, só pesquisa no Google IDS, né, que é Índice de Desenvolvimento Sustentável, ids.cidadessustentáveis.org. É interessante que a gente saiba. E como elas se encaixam, né, para receber esse título. Como é que é encaixado assim? É quem planta mais árvore, quem não planta não. Não é só é uma conjuntura.
né? Então é importante realmente a gente entender que a gente, por exemplo, até a partir de uma atitude individual, por exemplo, se eu moro hoje na zona de expansão, vamos supor, e eu gasto 15 quilômetros para vir, 15 quilômetros para voltar, 30 quilômetros por dia no meu veículo de combustível fóssil, vamos dizer, uma gasolina, eu uso, vou, venho bonitinha. Por ano, eu estou gerando 1 tonelada de gás carbônico. Então, isso é uma responsabilidade minha. Responsabilidade de não utilizar esse recurso natural. Exatamente. A gente não tem como cobrar muitas vezes do cidadão, ou a gente como cidadão não tem como ser cobrado, se muitas vezes, vamos dizer assim, um meio, as condições públicas do ambiente acabam não favorecendo. Exato. Né? A pessoa, por exemplo, pegar um ônibus que demora, que tem uma linha disponível de não sei quantos e quantos minutos, demora bastante. É claro que a pessoa vai preferir ter o seu carro, ter o seu veículo para vir por uma questão de comodidade e também por uma questão até de sobrevivência, porque a gente sabe dos riscos que às vezes que o transporte público acaba oferecendo, mas se cada vez mais o transporte público tiver melhor qualidade, tiver mais disponível, é claro que as pessoas tendem a optar por isso, porque é mais barato e também depois de ter sido sensibilizado quanto a essas questões ambientais. Outra questão, a gente não consegue cobrar. Como é que a gente vai cobrar do morador que está lá em condições precárias de moradia, às vezes com subtrabalhos? Trabalhar essas questões ambientais, no sentido até mais restrito, é meio complicado. Então, é claro que o desenvolvimento sustentável, é claro que uma cidade sustentável, ela não pode ficar restrita só a essas questões ambientais, é impossível. Principalmente no consumo, né? Porque a gente vê deslocamento, aí vai na engenharia, na arquitetura. E o consumo, para você ter um consumo mais verde, com menos impacto, é mais custo. Exatamente. Então, mexe em muitas questões sociais. Então, socioambiental tem que ser bem pensado e planejado. É como se fosse uma teia, né? Sim. Imagine uma teia de aranha, onde a gente tem nós que não estão amarrados e aí a funcionalidade que aquela teia se propõe a ter, né, a exercer o seu papel, ela fica furada com nós que não estão ali atados. E esses nós são justamente isso que nós estamos conversando aqui agora, né? É a mobilidade, é a arborização, é a acessibilidade, disponibilidade hídrica de qualidade e quantidade, é a realocação de populações vulneráveis de áreas de risco, né? É mapear essas áreas de risco e já prever, sem anteceder esses desastres. Então, é uma série, um conjunto de atitudes, de ação, de políticas públicas, de iniciativas privadas, de ações coletivas e comunitárias que vão fazer a diferença. Né? Isso aí, então, acho uma que teia. O planejamento da cidade ele tem que ser mais participativo. Muito. Porque, às vezes, quem está governando, às vezes, quem está em outras regiões da cidade, eles não conseguem perceber alguns problemas que a cidade tem. Então, para um planejamento, para que a cidade consiga atingir, seja ela qual for, qual cidade for, atingir um desenvolvimento, tem que ter uma participação do quanto maior o número de pessoas, quanto maior o número de comunidades participando, melhor. Instituições. É um processo muito importante esse que Carla destacou, né? Que é o trabalho de coletividade. É uma coisa que eu acredito muito. E a educação ambiental parte disso também. Porque eu acho que juntos a gente consegue alcançar o maior público. Uma das grandes frentes, assim, a gente fortaleceu o Cisnama. E a gente fortalece o Cisnama através de quê? Fortalecer todos os órgãos, né? Em Sergipe tem uma rede de educação ambiental, todos sabemos disso. E já começa a caminhar resgata esse caminhar, porque a educação ambiental está aí, né, gente? A Política Nacional de Educação Ambiental é de 99. Então, assim, Sergipe acompanha. Eu não sou daqui, mas vejo que Sergipe tem uma história, bem interessante na área de educação ambiental, que tem grandes construções. Então, a coletividade, acho que é da base, para a gente poder entender onde é que já tem educação ambiental, como é que ela está sendo feita, onde é que precisa mais, é no planejar, é no mitigar, né? Como é que a gente vai sensibilizar, né? Quais são as ações necessárias. Então, parceria é fundamental nesse processo. Quais os programas e iniciativas que deram mais certo para que o que é que possa precisa ser só ajustar, o que precisa potencializar. Então, assim, através do diálogo, de parceria, de construção conjunta mesmo. E não tem como. Como o ser humano, ele é um ser sociável e vive em coletividade desde sempre. Sem ser coletivo, ele não vai conseguir sobreviver. E para a gente se manter da mesma forma. Exatamente, Helena. E aí você me fez lembrar um debate que a gente sempre tem, né? Da importância da gente ter essa educação ambiental crítica, participativa, né? E uma coisa que eu queria
saber de você, Helena. A gente ouve falar muito, por exemplo, na política da educação ambiental voltada para crianças, né? Que as crianças, obviamente, são o futuro, né? Das próximas gerações, são os novos viventes, né? Da sociedade que vão, os novos adultos, né? Da sociedade que a gente vai deixar por aí. Mas e os adultos? Como a gente chegar, assim, como a gente conseguir sensibilizar pessoas que não tiveram na sua infância, na sua adolescência, esse trabalho mais firme, mais forte com a educação ambiental nas escolas ou por parte das instituições de política pública? Como é que você vê assim? Você falou de futuro, mas eu acredito muito que a gente tem que trabalhar o presente, sabe? As crianças elas já vão ter atitudes para agir hoje, para, né, no futuro já tem atitudes sustentáveis. E não é difícil também, não, o processo de mobilização e sensibilização do adulto. Agora precisa abrir um canal de comunicação. Você tem que chegar de uma forma, né? Acho assim, tem várias possibilidades na questão dos resíduos domésticos. A gente já pode buscar isso, descartar o úmido, né, do seco. Isso já é um caminho. Tem cidades que você já faz a coleta separadinha. Isso é o mínimo, é o início. A gente começar a tentar tratar o lixo doméstico. E outra sensibilidade também é respeitar os povos originários, né? Isso é muito importante, porque é através desse conhecimento que a gente vai poder ter uma continuidade nas ações. Então, é pensar no presente e as ações por presente, tanto para as gerações que vão estar no futuro, mas ela é o nosso presente e já começa a atuar, porque é meus filhos mesmo. Se uma pessoa jogar o lixo fora da janela, já quer reclamar, entendeu? Então, vai lá brigar. Não faça isso não. Não pode. Heitor já foi lá, já puxou, né? E a gente fica meio envergonhado, mas satisfeito ao mesmo tempo, né? Exato. Então, assim, tem esse lance. E vejo atitudes também comuns que eram de antigamente, compostagem. A galera da antiga fazia compostagem naturalmente. Que era tipo o esterco, como é que fala? Que é o humus? O adubo. Então, era coisas, né? Que era tradição, a gente utiliza. Então, tem como voltar. Né? A possibilidade de praças, eu sei que vocês têm uma vasta experiência nisso também, que você mostra ali para aquela comunidade como o ar melhorou, né? Com a ação de educação ambiental. E a gente subestima muito, né, a capacidade da criança de entender o que está acontecendo e de ser um ator, né? Eu tenho uma filha de 6 anos e foi interessante, né, que eles fizeram um trabalho na escola, era Semana do Meio Ambiente e tal, e tiveram várias iniciativas. E na turma dela, ela fez a turma ficou responsável por representar a energia eólica, né? Aí tinha as outras turmas energia solar, outras energias sustentáveis e tal. E foi interessante, ela tem 6 anos. Foi interessante acompanhar a trajetória dela durante o trabalho, né? Porque eu fui acompanhando. E ela dominava tudo. Ela sabia o que era hélice, como era que a produção de energia era feita e ficou super curiosa e tinha uma amostra, né? A gente via eles apresentando. E ela apresentou tudo direitinho do que a gente tinha estudado em casa, do que a gente tinha visto. E eu fiquei assim, caramba, como a gente subestima a capacidade da criança de entender algo tão importante que vai ficar para a vida dela, né? Exatamente. Mas realmente trabalhar com adulto é um pouquinho mais difícil, né? Porque a cabecinha já está formada, tudo mais. Qual a idade que eu seleciono? Qual é a série? Geralmente o ensino médio, mas às vezes pego turma do ensino fundamental e também jovens e adultos no EJA. Mas eu estou falando de adultos já com seus 30 anos de idade, é mais complicado, mas não é impossível. Eu acho que uma boa estratégia é a questão do pertencimento dos espaços públicos. A gente vê que os adultos gostam de se envolver. Quando tem uma praça que está ali próximo à sua casa, tem um canteiro, um parque próximo às suas residências, os adultos geralmente gostam de se envolver em alguma coisa relacionada ao meio ambiente naquele espaço, né? E perceber que aquilo dali é seu também, não só daqueles que moram próximo, mas de todo cidadão ali, né? Então, eu acho que é um gancho muito bom para puxar, para trabalhar a educação ambiental com os adultos, pegar as praças, as margens dos rios da cidade. Recuperação de área degradada. Isso. Né? A praia da própria cidade, porque são muitas vezes espaços subutilizados pela população, mas que a população tem vontade de utilizar. Sim. Então, quando eles conseguem entender que aquele espaço é deles também e que o cuidado do espaço tem uma responsabilidade dos entes públicos, mas também tem o civil, tem a parte deles, e tem a parte deles também de cobrar, às vezes, dos entes públicos para que aquilo aconteça. Então, eu acho que é um gancho muito bom, assim, algo que eu vejo que funciona quando a gente fala de educação ambiental com os adultos.
Exatamente. Verdade. Isso é algo que eu acredito muito também, sabe? E eu vejo assim o quanto que é importante que a gente trabalhe a educação ambiental voltada também para a questão de políticas públicas, né? Para que a gente traga essa sensação de pertencimento, como você mesmo falou, porque só pertencendo, se sentindo pertencente ao espaço, é que a gente começa a cuidar, né? Como o Lu falou, assim, um bairro. Você tem lá uma praça, se eu me sinto pertencente àquele espaço, eu cuido dela. Se eu não me sinto pertencente, é como se não fosse meu, é algo do poder público, é algo distante a mim. E o que é público é nosso, né? Exato, O público é de todos. Aí a gente entra naquele loop da tragédia dos comuns, né? Que aí todo mundo vai utilizando o espaço ali de maneira... E ninguém cuida. Certo? Eu vou cuidar por quê? Se já que é de uso comum, é todo mundo que usa. E aí o espaço só vai cada vez mais sendo degradado. Exato. Então, enquanto todo mundo perceber que a sua parte, a parte do outro, ela vai contar para aquele espaço ser preservado, eu falo até como até a própria utilização dos recursos naturais, né? Muitas vezes, Rafa falando aí das condições climáticas, do aquecimento global e tudo mais, só fico pensando na atmosfera, como a gente pensa na atmosfera como algo assim de todo mundo e que não é de ninguém. E aí é por isso que a poluição atmosférica assim é tão muitas vezes descontrolada, mas acaba impactando todo mundo, né? Mas enquanto a gente não perceber que a gente tem uma responsabilidade individual, certo, para construir o coletivo, essas questões ambientais vão ficar bem complicadas de serem possíveis de ser solucionadas um dia. Exatamente. E aí, quando a gente começa a pensar na questão ambiental voltada para a questão das ODS, né, a gente entende a importância da gente trabalhar sistemicamente uma cidade, né, e da gente cobrar, inclusive, políticas públicas voltadas para essas perspectivas da cidade. Como a Helena falou, por exemplo, da compostagem. Eu estava vendo esses dias, né, que eu estou como embaixadora Lixo Zero, e aí foi bem interessante essa formação assim também, porque trouxe várias perspectivas que para mim eram novas, né? Inclusive... É um universo, né? É um universo que a gente não conhece de todo, não possibilidades, conhece né? muitas possibilidades. E aí eu estava vendo, por exemplo, a experiência de Santa Catarina, que eles têm algumas leis de lixo zero. E isso eu achei sensacional, leis de lixo zero. Por exemplo, leis voltadas à compostagem, né? Poxa, se você estimula a compostagem, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já traz essa responsabilização para a compostagem, mas você ter uma lei, uma legislação municipal, estadual, voltada para a compostagem, voltada para um cenário lixo zero, para um cenário de desviar ao máximo, inclusive, do aterro sanitário, que hoje a gente acha que é uma ótima opção. Mas eu separo meu lixinho, eu boto lá e vai para o aterro sanitário e não jogo na rua. Poxa, que bom, massa, é ótimo. Já faz alguma coisa, mas não é... Já é um caminho, mas assim, se a gente começar a pensar na importância da gente ter uma coleta seletiva, mas é como eu sempre comento, né, Lu, assim, poxa, a gente precisa facilitar também a vida, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, às vezes as pessoas falam assim, mas você quer então que eu vá pisar no barro, no sapê, para construir minha casa no barro, botar a moringa na cabeça e não sair tem como com o menino voltar, não pendurado. Se for por lá, Se for por mim, eu não corro, né? Mas se a gente pensar numa cidade nessa perspectiva de que as pessoas estão com várias coisas para fazer, as pessoas... Carla mesmo tem quantos filhos? 3 filhos, né? 3, eu tenho 2. Helena tem 2 também. Luciano vai ter uns 4. Assim, tudo indica. Mas assim, a gente pensar que a gente... É sustentabilidade do mundo também, viu? Para cuidar, né? Esse monte de coisa para fazer. E a gente fosse preocupar em estar fazendo coleta seletiva, em levar em tal lugar, uma distância. Não faz. Em fazer a compostagem, fazer na minha casa. Aí eu não sei fazer direito. É dar uma mosca, é dar um negócio. Se eu for pensar nessa lógica, acaba que dificulta a vida da pessoa. A coleta seletiva é interessante que ela passa na porta da sua casa, do jeito que a coleta domiciliar passa, que leva para o aterro. A compostagem é interessante que tenha realmente essa política voltada para a compostagem. E todos os outros, o óleo de cozinha é a mesma coisa. Então a gente precisa facilitar realmente o acesso das pessoas a essas políticas, para que a gente não volte para o loop da responsabilização individual e vire apenas ecochatos. Né? Mas tem uma coisa importante nessa sua fala, quando a gente está falando das políticas, de implementar esse tipo de políticas e de estabelecer isso nas cidades, né? E isso faz parte do processo de estruturação, de mudança, né? De mudança de realidade, mas tem uma coisa que tem que vir associada a isso, que eu percebo que é um dos principais problemas da não efetivação das coisas, que é não dar estrutura, né? A gente cria a política, ela é linda, ela é perfeita. O Brasil tem um dos maiores pacotes de legislação ambiental
modernos, bons, do mundo, né? É referência. Mas a execução... É referência, mas a gente falha muito na execução, na estrutura disso. Então, eu tenho muito medo, né? Não é medo, mas eu tenho alguns receios quando a gente está falando de vamos criar uma política disso, vamos criar uma lei para que isso aconteça. E isso não vem junto com a estruturação, né? Com a capacitação para que aquilo que está dentro da política, da lei, ela realmente, de fato, saia do papel, ela realmente aconteça. Então, sempre quando eu vejo essas coisas assim, vamos criar uma política, vamos criar uma legislação, agora vamos pensar junto à execução, né? A implementação. Como isso vai se dar para a realidade de Aracaju, para a realidade dos municípios sergipanos, né? Porque a realidade de Aracaju é uma, a realidade dos municípios que estão no Alto Sertão é outra, a do Baixo são outras e a do Baixo são outras. Então, pensar isso de uma forma integrada e respeitando as características de cada localidade também é importante. Né? Exatamente. Pega como exemplo aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Está quantos anos rolando por aí e onde realmente foi implantada, né? Porque o que é que acontece muito com essas políticas, né? Elas criam as regras gerais, né? As diretrizes macros, mas quando a gente vai para a efetivação local, a gente não tem a estrutura, né? A gente não consegue implementar o passo a passo necessário para que aquilo realmente a realidade saia do papel, né? Mas a gente vê isso acontecendo hoje em Sergipe, né? De forma... A gente vê isso avançando, por exemplo, com os consórcios públicos. A gente percebe um avanço muito significativo, né, da implantação da política de resíduos sólidos. E isso é muito feliz para a gente. Né? Com certeza. É um grande avanço. E é interessante, Carla, porque quando você fala, por exemplo, da necessidade de olhar a especificidade de cada local, a gente começa a pensar, por exemplo, se a gente pensa numa perspectiva de Aracaju, por exemplo, tem como a gente ter um casezinho pensado para o Aracaju como toda. Sendo que o Santo Antônio tem uma peculiaridade, o Santa Maria tem outra peculiaridade, os Jardins tem outra peculiaridade. Até a gente entender também que dentro de uma cidade existem várias cidades, né? Então, por isso a importância da gente da gente ter pessoas das comunidades questionando, trazendo, a gente ter representantes, né, de instituições, a gente ter as políticas públicas formadas por pessoas, inclusive, que estão ali na cidade, estão na vivência, né, que conhecem também essas demandas, para que a gente consiga realmente que seja algo eficiente, efetivo e contínuo, né, que não acabe numa mudança de gestão, ou numa mudança de conjuntura, ou numa mudança de pensamento, mas que seja um plano realmente a longo prazo, né? Para que a gente pense numa cidade a longo prazo. A continuidade das ações é uma das coisas mais importantes. Rafa, a gente falou da coletividade, né? Dessa questão da política pública, mas a continuidade das ações educativas é uma das coisas mais importantes para uma sociedade mais justa e sustentável. Porque se a gente começar hoje e não tiver como continuar, não adianta. Não adianta a gente mobilizar um bairro, prontar uma praça, né, fazer todo mundo voltar e depois a manutenção. A gente tem que capacitar, orientar aquela comunidade para dar continuidade a isso. E tem que criar uma independência também. Né? Todo projeto, toda ação, a gente tem que pensar nesse processo. Exatamente. Aí eu estava até fazendo uma pesquisa, né? Me veio a curiosidade, assim, qual é a cidade que está em número no ranking, assim, a primeira cidade mais sustentável do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Aí me veio a curiosidade de pesquisar São Caetano do Sul, em São Paulo. Nossa. Aí você pergunta bem assim, deve ter, então, um monte de árvore, então, um monte de coisa. Aí na pesquisa, é até interessante, eu achei interessante, porque traz essa ideia ampla, né, de sustentabilidade. Que aí na pesquisa fala exatamente isso, que os investimentos na área de saúde são maravilhosos, de que existe a queda da mortalidade, da materno-infantil, de AIDS, de incentivo à dengue, ODS, além de outras políticas como energias renováveis, acesso, indústria, inovação, proteger a vida marinha, 100% atingidas. Então, assim, é interessante a gente ver. Mas para alcançar a sustentabilidade, né, é uma luta. A gente vê como que está a cidade ranking, né, como cidade sustentável, né? E a gente pensar, inclusive, nessa iniciativa. Aí me veio essa curiosidade exatamente, porque ele fala muito da questão da saúde.
E quando a gente fala na questão de saúde pública, a gente também está falando de meio ambiente, né? Porque se a gente começa a pensar, por exemplo, que a saúde ela depende completamente, por exemplo, da condição do ambiente, né? Você pensar, por exemplo, uma comunidade de saneamento básico, Zoonoses. né? Árvore é questão de saúde pública. E inclusive já existem até estudos científicos, né, que comprovam que pessoas que moram perto de áreas arborizadas diminuem o índice e o potencial de sofrer de doenças cardios, né, de pressão arterial, de Respiratórias depressão, também. Olha que de maravilha. respiratórias, né? Então isso já está Eu vi sendo ontem uma estudado. matéria, por exemplo, que pessoas que têm mais contato com áreas verdes retarda um pouco o Parkinson e Alzheimer. E tem muitas Por isso que eu sou do mar. muitas pesquisas que estão já Marcura, associando né? esse índice, né? E inclusive, né, a saúde, ela entra como uma diretriz de políticas ambientais, né? A gente vê aí Sim. planos que são elaborados e você vai ler as diretrizes, né? A saúde. E tem lá como Saúde única, né? Saúde como um item dessa diretriz, não só as questões relacionadas a saneamento, a coleta, a aumento da cobertura vegetal, né? Você vai lendo lá e você vai ver saúde coletiva, saúde assim. Então, você já começa a ver a implementação desse conceito dentro de outras políticas que você antes não via, né? Considerado. Então, essa integração, ela é essencial. A questão ambiental ela é transversal, né? Em diversos momentos, em várias políticas públicas. Então, assim, o pensar conjunto, como realizar, né, para buscar esse resgate, a efetivação da ação, continuidade da ação. Minha gente, eu estava olhando aqui no chatzinho do YouTube, tem um pessoal aqui que está querendo falar um pouquinho com a gente, né? Vamos lá. Vamos lá, vai lá, Lu, leia aí, você que está com as vistinhas melhor. Não, você que dirige aqui o negócio. Vamos lá. Dari concorda Deise. plenamente com alguma Concorda coisa. plenamente. Dari Deise. Com o que, Dari? Exatamente que você concorda, minha filha? Porque a gente já falou aqui um monte de coisa. Mas obrigada, Dari. O Silvio, Daniel, parabéns, Rafaela. Você reuniu um grupo de pessoas incríveis. Sua estreia não podia ser melhor. Obrigada, Silvio. Gente. Valeu, Silvio. Vai seguir no Instagram, viu, Silvio? Seguiu no Instagram? Não, Segue. você vai seguir no Instagram. Vai seguir. Dá o like lá. Dá um like. Like. Ah, gente, fala nisso. Pessoal, lembrar aqui. Dá o like, o joinha. Cadê o joinha? O compartilha, inscreve. comenta, se inscreva Vai ser toda no canal. segunda, né? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, Vamos mas lá, estou outra. aqui. Fernanda Rocha. Segue aí, galera. Parabéns pelo programa. Obrigado, Fernanda. Valeu, Fernanda. José Alisson, você conhece. Um grande abraço para todos do JL Refloresta. Valeu aí, JL Refloresta. Não conheço E nada, mas vamos vou procurar saber. vamos ter, sim, eles fazem um plantio de muda de manga, o plantio, né, das mudas de manga, e é um futuro parceiro nosso aí, viu? Bacana. Já Eu já tô pensei várias lançando aí coisas. essa proposta, viu? Muito bem. Vou ler tudo, é? Vai ler tudo, sim. Oxente. Vixe. Bora, Lu. Leonardo Santana. Tão gostoso ouvir o que você gosta, com tanto conhecimento transmitido por eles. Valeu, Léo. Isso aí. Gostou. José Teixeira, o famoso Teixeirinho. Esse eu conheço também. Luciano. Aê. Casal. No mínimo, Dois tá casal. bom. Gêmeos, Dois é o Zé. número que eu pretendo mesmo. Nós vamos contar No boa. mínimo, gêmeos. Dari Deise botou que concorda com tudo. Certo? Ela concorda Vocês são com perfeitos. tudo. Maravilhoso, Dari. É estagiária, É que isso aumento aí. ela. Só se levando meu trabalho. Deise Deise. Rezende. Parabéns, excelente debate. Beijo, Deise. Valeu, Deise. Léo, acho que continua achando Léo, gostoso demais. Gente, gostoso tá demais. gostoso demais mesmo, né? Porque, poxa, é uma oportunidade maravilhosa a gente estar aqui falando disso, né? Esse é maluco. Falando de educação ambiental, falando de cidade sustentável. É simplesmente sensacional, né? E aí, quando a gente começa a pensar, por exemplo, o JL Deixa tem outros aqui, viu? Tá passado. JRL Olha, Refloresta. JL... Vixe, então, peraí, leia aí, Lu. Começa André Marques. Uhul! Olha, eu ouvi Ixi, um olá mamãe aí, Leandro peraí. Maria, estou ansiosa para ver esse novo quadro e mais ainda para mergulharmos um Eu acho tema que você tão foi pro importante início. frente aos desafios atuais. Vai ter que Ai, pedir Deus, desculpa que espero não que esteja veio. aí ainda, hein? Gonçalo Ribeiro, esse é Esse aí que eu paguei, é meu irmão. muito interessante. André Marques, estava ansioso para a estreia, porque foi no começo aqui, pessoal.
Isso aí foi no início. Vamos lá, deixa eu ver alguma. O pessoal estava animado, né? Esperando o Oi, Rafa. mamãe, foi Enzo. Oi, mamãe, tá assistindo? Enzo Futevôlei, André mamãe. Marques, uhul! Vamos lá, então é isso mesmo, galera. Como a gente tá, Vitor, mandando beijinho. Obrigado, Gente, muito bom ter Bonizinhas. vocês aqui com a gente também. A gente espera realmente que a gente possa, de alguma forma, estar plantando alguma sementinha, tá trazendo esse debate, tá trazendo várias pessoas e vários temas para que a gente, inclusive, botem aí, gente, se vocês acharem alguns temas interessantes para que a gente traga esse debate. A ideia é que a gente tenha realmente esse espaço para que a gente debata abertamente mesmo essas temáticas, essas questões que a gente às vezes conversa nos bastidores, né? Conversa tomando um cafezinho, um negócio, né, Lu? Uma cervejinha, uma coisa. Conversa para trazer essas temáticas. É interessante a gente expandir para que mais pessoas possam compartilhar com a gente esse sentimento, né? E, Rafa, De amor ao meio ambiente. Isso, e entender que não está longe da gente, né? Qualquer ação educativa, ela está ali no dia a dia, na nossa rotina, então não é uma coisa distante. É Exatamente. um tratar, e tendo novas possibilidades, né? Novas formas de diálogos, esse espaço aqui é fantástico. E a educação ambiental, essa educação ambiental crítica que a gente quer, ela acontece justamente Em diálogos, em em diálogos diálogos, próximos às pessoas, não é distante das pessoas, não. Exatamente. São nos territórios, nos bairros, certo? Nas associações, nas escolas, é próximo às pessoas. E acontece de maneira local, né? A gente tem que pensar, é claro, de uma maneira mais ampla, enquanto mundo, mas não adianta muita coisa se a gente não pensar numa micro-realidade, né? O que é que está acontecendo no meu bairro, o que é que está acontecendo na minha rua, o que é que eu posso fazer, o que é que nós podemos fazer para mudar essa realidade mais próxima da gente, né? Então, eu acho que... E não precisa ser um educador ambiental, não precisa ser um especialista para começar a pensar nisso e até para influenciar, para sensibilizar outras pessoas. Qualquer um consegue fazer isso. É só ter esse despertar, é só ter essa vontade, esse prazer também, que não deixa de ser um prazer, de mudar aquela sua realidade local para ficar cada vez mais sustentável. Quando o Luciano fala dessa realidade local, eu lembro do que a Helena falou no início do nosso bate-papo, da importância de fortalecer o Cisnama, né? Eu sou muito fã do Cisnama, muito fã mesmo, porque ele traz um negócio que é muito importante, né? Que é uma consequência da nossa Constituição, que é a descentralização, né? Que é quando você... Explica aí o que é o Cisnama para o pessoal. O pessoal que não sabe, o Cisnama é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? É toda a estrutura que o Brasil criou para a gente gerir o que a gente está falando aqui. Gerir a sustentabilidade, resíduos sólidos, arborização, educação ambiental, sistemas costeiros, tudo que está envolvido com a gestão ambiental, a gente precisa botar dentro de uma estrutura para que a gente consiga governar isso. Essa estrutura chama-se Cisnama. E dentro do Cisnama tem um ponto importante, que é quando ele traz a descentralização, que ele dá o poder ao município de ser ator. Ao município. E a administração municipal é o elo mais próximo do cidadão. Sim. É o elo mais próximo do cidadão. Então, quando ele fala isso, da importância do agir local, de fortalecer essa estrutura de governança, falar da importância de trazer essa proximidade do município com o cidadão, ela é fundamental, porque é ele que conversa. O governo, muitas vezes, né, vamos pensar na estrutura macro, às vezes a União não consegue chegar no cidadão que está lá no bairro X ou Y. Às vezes o Estado não consegue chegar no cidadão que está no bairro Y ou Z, mas o município ele consegue, com mais facilidade, chegar a esses locais. As pessoas vivem no município. Exato. Então, pensar esse local que o Luciano fala é um ponto-chave dessa discussão, porque é aí que a gente começa a construir, né? Sair do local e ir para o global, para o mundo. E expandir aquilo de bom que você está fazendo no seu local. Eu não gostaria de falar muito da realidade de Sergipe, mas aqui a gente avançou e tem avançando um pouco nessa questão de fortalecimento do SISMUMA, que é o Sistema Municipal de Meio Ambiente. Que é o Sistema Municipal de Meio Ambiente. E aqui a gente tem um case muito interessante. No ano passado, nós executamos uma ação
de fortalecimento do Cisnuma no Baixo São Francisco, que foi premiado internacionalmente. E a gente viu a fragilidade do processo ainda, sabe? Avançamos, eles já galgaram, as secretarias são formalizadas, mas precisa dessa movimentação, principalmente nos pequenos interiores, onde não tem nenhum plano diretor. Então, quando a gente fala de parcerias... Boa parte dos municípios até não tem secretarias. Não tem, é adjunta, né? Adjunta com alguma coisa. Às vezes é um departamento. Mas desde 2014, aprendi bastante nesse processo, foi formalizado em Sergipe. A secretaria, tem secretarias, tem a unidade gestora ali, né? Tem que ter o fundo, tem que ter o conselho, Sergipe tem essa estrutura. Oficialmente ela tem, mas ainda não está sendo executado. Então, a gente fez um trabalho de fortalecimento, foram 10 municípios no Baixo São Francisco, que, assim, aproximou. É o diálogo, né? Aquele caso da União, Estado e município, e aí, junto com a parceria, a gente vai ver os 3 entes, teve essa aproximação, a gente conseguiu identificar a aptidão do município, a necessidade que eles estavam tendo, e fomos fortalecendo nesse processo. Não é do dia para o outro, a gente vê que, assim, daqui a 10 anos vai estar sendo executado um processo. Mas é a questão da paixão pelo Cisnama, porque existe, gente, existe o projeto, né, o programa. É como você vê aquela estrutura, você diz, não, que lindo. Você chora. Não, mas eu sou muito, assim, eu tenho muita fé, né, esperança nas possibilidades. Sim, que a gente, ninguém, acho que todos aqui, né, temos, senão seríamos educadores ambientais. E isso mais que a gente vê, tem o caminho existe, a gente precisa ajustar, ver diante da realidade que se encontra, cada realidade, porque cada município tem que ser a peculiaridade. Como que pode ser executado, né? A gente tem um estado de zona costeira, né, em Marinha, tem manguezais, então cada um tem sua realidade. Aí tem um sertão que precisa de outras demandas, mas existe um meio, existe o processo e a gente está trabalhando para isso, né? Minha gente, me diga uma coisa, a pessoa que está lá na casa dela, que a gente não sabe onde fica, né? Vamos dizer, em vários lugares aqui do país, vários lugares aqui de Aracaju, já estamos grandes, vários lugares do país, vários lugares de Aracaju, de Sergipe. A pessoa que está olhando essa conversa da gente de Cisnama, que acabou de saber o que é o Cisnama, não sabia nem que existia esse negócio, esse Cisnama, acabou de saber, ficou feliz em saber que tem, ficou feliz em saber que está avançando, acabou de saber várias coisas, algumas outras coisas que a gente comentou aqui. Como que essa pessoa, vamos dizer que ela levanta da cadeira e diz, agora pronto, eu gostei desse negócio de sustentabilidade, pois agora, amanhã, levanto da cadeira e vou atrás de melhorias para o meu bairro, para a minha rua, primeiro, né? Para a minha casa, para o meu lar, para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade. Como que vocês acham que um cidadão comum, como que vocês acham que uma pessoa, vamos dizer que não nossos colegas, né? A gente viu que tem alguns ali, a gente viu que tem outras pessoas também, podem chegar, como a gente começa? Como é que a gente começa a propor uma mudança? A gente sabe que existem algumas coisas que a gente pode fazer de forma individual, mas existe também, vamos lá, você que está em sua cadeira, vamos lá, quero propor mudanças, quero conhecer como é esse Cisnama, quero conhecer como é isso, como é que está andando, saber um pouquinho mais. Qual a ideia de vocês, hein? A primeira coisa é seguir o Sustenta-se. Porque aí vocês vão conseguir aprender mais, né? Tem outras oportunidades. Então sigam lá, certo? No Instagram, nas redes sociais. Certo, obrigada. Depois eu me pago o biscoito bom, viu? Você tava querendo. Partilha aí. Se esse negócio tiver um lucrinho aí, depois dos amigos. Eu acho, Rafa, que se o cidadão, né, a pessoa que você criou aqui para exemplificar essa conversa, ela se interessa por isso e ela percebe que no município dela, aí na sua cidade, de qualquer canto do Brasil que você esteja, e a sua cidade não tem uma estrutura, né, ou um departamento, ou uma secretaria de meio ambiente, você pode começar a cobrar isso dos políticos que vão se candidatar nas próximas eleições, né? Olha, a nossa cidade não tem secretaria do meio ambiente, a nossa cidade não tem departamento, não tem estrutura. Coloca aí nas suas propostas para que isso seja uma pauta, né, de campanha para que esse município X ou Y construa a sua estrutura ambiental, porque precisa de estrutura, né? Como a Helena falou. Ela tinha uma estrutura, né? Iniciou, foi um trabalho de formiguinha, de construção, mas se ela sai desse conjunto, né? Enquanto a
as parcerias ainda existem, você consegue sustentar. Mas quando esse grupo sai, quem é que tem que continuar? O município, a comunidade. E se o município não tem essa estrutura, nem que seja um departamento associado, uma secretaria anexa, não consegue dar continuidade, porque você não cria um responsável por aquela pauta. Ou mesmo que tenha, né, Carla, também é importante, mesmo que tenha, que as pessoas, que nós como pessoas, como cidadão, a gente como cidadão, que a gente consiga também estar ali sempre acompanhando o que está fazendo, o que está acontecendo, acompanhando os conselhos por isso. Exato, né? Cobrar a participação. Os políticos que já estão lá. Exato, das instituições. Ou que já estão lá, exato. Colocar como pauta de discussão. E colocar, lembrar do seu bairro, lembrar do seu local, né? Vamos falar como gestor público, né? Não como político, vamos falar como gestor público nesses casos, porque a gestão da cidade que a gente mora, a gestão do espaço que a gente convive. Então, tudo isso a gente tem responsabilidade. Se a pessoa já está com o despertar ali, eu acordei assim, hoje eu quero fazer alguma coisa, ela já tem algum projeto em mente. Ela já tem. Sim. Exatamente. Nem que seja de não jogar o lixinho ali fora, né? De falar para a criancinha não jogar o lixo fora ou fora do lixo, ou pegar e plantar mudas no mangue. Já tem. Então, buscar pessoas comuns, com objetivos comuns e se fortalecendo. Exatamente. Sozinhos não sozinhos nada, né? A sociedade civil se organizar. E é interessante, agora me fez lembrar um exemplo do quanto nós somos também formadores de opinião. Nós somos, a gente como consumidor, a gente está mexendo, movimentando o mercado também. Então é interessante a gente entender que além da política, nosso ato, comer é um ato político, né? Comer, o ato de comer, você escolher o que você come, você está controlando uma cadeia, de certa forma. Me fez lembrar comer, consumir, vestir, viver, andar, vestir o que eu visto, o que eu falo, enfim, tudo, né? Das nossas ações de uma forma geral. Me fez lembrar, por exemplo, aquela campanha do Canudo. Aquela campanha do Canudo, da proibição do Canudo, tudo mais. Vocês viram que em menos de 3 meses, como a indústria conseguiu se moldar aos novos canudos? Porque não pode mercado canudo verde. de plástico, minha gente. Chega, meu Deus do céu, que as tartarugas estão morrendo, Luciana. As tartarugas estão morrendo. Mas só se moldaram porque foram obrigados, né? Mas exato. Mas aí, quando entendeu que as que tinha essa campanha, chega que as tartarugas estão morrendo por causa do canudo. No instante, o comércio, a indústria começou a mudar, a indústria começou a entender que o consumidor não queria mais aquele canudo de plástico, né? Começou a entender que não queria mais canudo de plástico. Então tem canudo de silicone, de papel, de biscoito, de bambu, de metal e infinitas possibilidades. Mas eu já recebi um avisinho que já estamos chegando no fim. Né, Lu? É verdade. Mas só para complementar essa frase, Rafa, que você está dizendo, é isso, né? A educação ambiental crítica que a gente tanto almeja é justamente isso. É uma mudança de hábitos, né? Uma mudança de comportamentos que acabam exercendo pressões em diversos setores. No setores administrativos, nos nossos governantes, na indústria, também nas empresas. Você vê que o mercado ele se adapta, né? Hoje em dia está na moda. E muito rápido, né? Se adapta muito rápido. É só haverem as cobranças. Hoje em dia está na moda ser ambientalmente correto. Então, qualquer deslize ambiental que uma empresa tem, muitas vezes ela é cobrada pela sociedade. E que bom que está ficando assim, né? Então, o nosso ato diário de comprar, de consumir, pode acabar no futuro moldando ainda mais a indústria e o comércio. Exatamente, gente. Vamos encerrar aqui. Olha, lembrando, deixa eu só ler esse comentário, para mim é de muita importância. Reginaldo Andrade, painho. Estão todos de parabéns. Também. Gente, a família está marcando a presença. Tem um cabelo uma moralzinha ali. Cleudes Maria né? também. Então, sobe um pouquinho aí, Lu. Cleudes falando, eu bem que sei da dificuldade de fazer a coleta seletiva, tendo que levar de bike, é mesmo uma guerreira, anda de bike, essa cidade toda. Todos os resíduos, vixe, a mulher, menino, suba aí os resíduos dela. Então manda beijos PEVs mais próximos, exatamente, PEV, aquelas caixas laranjas, gente, que tá aí na cidade, são pontos de coleta de resíduo seletiva, né? Aí. Anderson, show, na minha opinião dos especialistas, qual seria a melhor solução para um problema crônico, deve ser crônico, né? Crônico nosso e das vários estados do Brasil chamado saneamento básico. Eita, Anderson, agora pior que agora eu já recebi. Tema pro próximo. Mas é um excelente tema pro próximo, viu? Mas prepare que a gente vai debater isso mais a fundo.
João Paulo, Maria Helena, manda beijos pra Inaê. Menina, a família tá beijo, marcando presença mesmo. Painho de novo, amei. Amor, viu, Painho? É nossa comunidade, né, Rafa? Isso é importante, assim, porque assim, não adianta nós sermos. Estão todos parabéns. Não adianta nós sermos que educadores e não plantar conversas. sementinha na própria casa, né? No seu Exato. próprio Então, que bom ambiente. que as nossas sementinhas estão lá, né, assistindo a gente. As sementinhas de Lu devem estar em algum lugarzinho também, né, Lu? Mas é isso, gente. Eu queria encerrar aqui, queria pedir a vocês, meninas e Lu, para que a gente encerrasse aqui falando uma frasezinha que eu acho bem meio assim, patética. Sim, vamos pagar um miquinho? Vamos. Mas enfim, tudo pela causa. Vocês não gostam, meu amigo? Um abraço coletivo, né? O abraço coletivo, que não dá aqui, que tem um abraço coletivo. Mas eu queria falar, vamos falar só a frasezinha final? Vocês falam bem assim. Sim. Eu, mudinha, e você quer mudar? A gente olha para os nossos amiguinhos que estão em casa e fala essa pergunta. Isso aí, tá certo? E aí a gente pede também que a galera que está em casa, que ouviu essa conversa nossa meio alucinada em alguns momentos, que comentem, que possam compartilhar, marcar a gente com as mudanças que pense em fazer, quais são as mudinhas que você quer plantar, né? Então, lembrando da frase, eu, mudinha, você quer mudar? Mas fala bonito assim, negócio bem, né? Então vamos assim, sincronizar. Sincronizar, já, viu? Eu, mudinha, e você quer mudar? Bem enfático. Já tem que Vamos olhar lá, pra galera. onde? Tem que olhar pra onde? Olha para frente. Vamos lá, 1, 2, já. 3 Eu, mudinha, e você quer mudar? Vamos nessa? Esqueci do vamos nessa. Vamos lá, galera. Gente, show. Muito bom. Se organizem como Parabéns. sociedade, busquem as redes sociais aí do Sustenta-se, certo, pessoal? Sigam lá e vão participando de grupos de debate, se organizem como sociedade civil, formem ONGs, que todo Participem mundo das participe, ações, vão na né? Câmara de Vereadores, vão lá nas secretarias dos municípios, certo? Nas secretarias dos estados, cobrem. Vocês podem ser a mudança que a gente tanto precisa. Exatamente. Somos nós, na verdade. Nós todos, né? Agradecer também, gente, a Rádio Web Metrópole, né? Maravilhoso. Pessoal aqui, maravilhoso aqui. Uma estrutura, Dando todo outra esse papo. estrutura, viu? E Parabéns. que estrutura, viu, gente? Vocês que, assim como eu, estão começando no ramo da blogueiragem. Olhe, sensacional, viu? Então, eu só tenho a agradecer, gente. Obrigada mesmo. E vamos mudar. Marquem a gente mesmo. E lembrem de seguir aí a página da rádio também, né? Seguir e dar o joinha. Acho que é assim, né? Que fala. Dá o joinha, segue. É o manual do mundo, jovem. Beijo, gente. Obrigado a vocês de casa. Obrigada. Obrigada Yasmin, mesmo. parabéns, pessoal. Obrigado aí, Beijo, galera. valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Próxima